A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, queridos irmãos. Nesse momento, trago para a sua edificação e para a glória de Deus o texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 15, que diz assim: Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Apenas um voltou. Onde estão os outros 9? Jesus vai perguntar: Não foram 10 os curados? Por que apenas um voltou? Essa passagem bíblica, irmãos, trata daquele momento em que Jesus está a caminho de Jerusalém e Jesus ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, lhe saiu ao encontro 10 leprosos. E eles de longe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós. Até esse momento aqui tudo bem, porque eles estão reconhecendo quem é Jesus, estão chamando ele de mestre e estão clamando pela compaixão dele. Diz o texto no versículo 14 que Jesus, ao vê-los, vai dizer: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, porque essa era a prática, a lei assim ensinava. Eles, ao serem curados, eles tinham que ir até o sacerdote. Então, até esse momento, eles agiram com fé, sim, porque eles foram ao sacerdote até antes mesmo de serem curados. O Senhor falou: vão, e eles foram. E à medida que eles tomam a decisão de ir, eles são curados. Mas agora que entra a parte do texto que o Senhor Jesus aqui está destacando, porque desses 10, apenas um, diz o texto no versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou. E ele volta dando glória a Deus, ele se prostra com o rosto em terra e ele agradece. E diz o texto que era um samaritano, aquele a quem os judeus discriminavam e não queriam nem contato, dizendo que todos eles estavam perdidos. Mas esse samaritano, no meio daqueles 10, vendo que fora curado, ele volta. E ele volta dando glória a Deus. Ele continua a atitude dele de fé que ele havia mostrado antes. E ele continua como? Voltando, reconhecendo quem é Jesus, porque ele se prostra diante de Jesus, ele dá glória a Deus através de Jesus. Ele reconhece aqui que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. E ele agradece pela sua cura. E Jesus vai dizer: não eram 10, onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? Senão esse estrangeiro, samaritano, a quem os judeus discriminavam? E Jesus vai dar muito mais a ele, porque Jesus vai dizer a ele: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Agora ele recebe muito mais que a cura física, ele recebe também a cura espiritual. Amados, muitas vezes nós falamos desses 9, nós os criticamos, e nos colocamos até mais na posição daquele que voltou para agradecer. Mas a pergunta é: será que muitas vezes não estamos agindo como aqueles 9? Porque, amados, nós, quando ainda no pecado, quando ainda longe de Deus, éramos como esses 10 leprosos. Porque o pecado, a lepra dentro da palavra de Deus, ela era a doença que era utilizada para comparar com o pecado, porque assim como a lepra não tinha cura,
o pecado na vida do homem também não tem cura, a não ser por meio daquele que está acima de todas as doenças, e o nome dele é Jesus. Não só doença física, mas também doença espiritual. E eles recorrem a Jesus. Eles vão crer em Jesus, mas eles não vão voltar para agradecer a Jesus. Amados, esse texto nos chama a atenção porque nós éramos como esses leprosos, totalmente contaminados pelo pecado, condenados à morte. Tivemos fé, cremos e fomos curados. Mas a pergunta é: temos vivido uma vida de gratidão? Temos glorificado a Deus pela cura, pela purificação dos nossos pecados, pela libertação que Jesus nos deu pelo sangue precioso dele lá naquela cruz? Temos nos prostrado diante dele todos os dias e dito obrigado, Senhor, e dado glórias a ele pela nossa vida, pela nossa salvação? Porque muitas vezes, irmãos, parece que há outras coisas mais importantes. Aqueles homens também, os outros 9, viram que foram curados, mas eu creio que havia outras coisas mais importantes na vida deles, né? Pois havia um tempo que estavam longe da família, havia um tempo que não estavam no meio da sociedade, talvez eles queriam tomar um banho, talvez eles queriam trocar de roupa, talvez eles queriam ver seus familiares, talvez eles queriam ir ao mercado, talvez eles queriam fazer umas compras. Não havia tempo para voltar e para agradecer. E para nós, irmãos, há tempo. Irmãos, nós fomos salvos, resgatados do império das trevas. Em nome de Jesus, alcançamos a salvação. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Isso é razão mais do que suficiente para vivermos uma vida de gratidão e de glórias ao Senhor, todo o tempo, todo momento. Eu não sei o que te abate nesse momento, mas uma coisa eu sei, que você foi curado. Você foi purificado dos seus pecados. A lepra chamada pecado não habita mais em você, porque Jesus lá naquela cruz te purificou, a mim e a você, ele nos libertou. Que possamos ser como aquele que voltou para agradecer, dando glória a Deus, prostrou-se, adorou, glorificou, e o Senhor disse a ele: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, eu não sei qual é a sua luta hoje, mas uma coisa eu sei: Jesus já te purificou lá na cruz. Jesus já te libertou. Por isso, louve, agradeça, dê glórias a Deus todo o tempo, que nesse dia você diga: obrigado, Senhor, obrigado pela minha libertação, obrigado pela minha purificação. Jesus é o primeiro, amados. Jesus é o primeiro a adorarmos. Jesus deve ser o primeiro que devemos buscar todas as manhãs, ao amanhecer. Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me libertou, porque a lepra chamada pecado não habita mais em mim, porque o Senhor morreu por mim lá na cruz do Calvário. Quando Satanás vier no seu coração, na sua mente, te acusando, te desanimando, olhe para Jesus e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou do jugo do pecado, o Senhor me libertou dessa lepra, Pai, e agora eu posso te adorar, te louvar, te glorificar, me alegrar no Senhor todo o tempo, Pai, porque o Senhor me purificou, e não apenas isso, o Senhor me salvou, escrevendo meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor. Nesse dia eu quero ser como aquele que voltou para agradecer, glorificando, adorando e dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado pela minha redenção. Obrigado porque o Senhor me libertou. Obrigado porque o Senhor me purificou. Louvado e exaltado seja o seu nome, Todo-Poderoso Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus te abençoe e te fortaleça através dessa palavra.